Olá para você que nos acompanha pelo canal Opinião Esportiva, aqui com o QG Esportes. Hoje traremos mais uma edição do Gol e Bandeirada, que trata sobre futebol e automobilismo em drops de notícias de 1 minuto cada. Nesta última sexta-feira para sábado nós tivemos um Gol e Bandeirada especial, o número 5, e voltamos ao dia tradicional hoje com o número 6, nas segundas-feiras. Vamos lá. Primeira notícia deste nosso Gol e Bandeirada. Balanços financeiros. Vamos falar primeiro do balanço financeiro do Palmeiras, que foi divulgado nesta semana com um déficit de 151 milhões de reais. Esse déficit foi alcançado graças ao que está acontecendo, infelizmente, no mundo, no cenário internacional, com relação à pandemia. E com isso foram afetados direitos de TV, também foi afetado o sócio avante, também foi afetada a bilheteria, nesse caso, e também o orçamento social. O Palmeiras não acrescentou nesse balanço financeiro de 2020 as premiações que conseguiu no ano de 2021 e de 2020, que vai entrar no orçamento de 2021, que são premiações a respeito de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Mundial, entre outras premiações. Balanço financeiro do Botafogo. O Botafogo ele vive uma situação um pouco mais complicada, porque, no caso, o Botafogo tem um passivo financeiro de quase 1 bilhão de reais. Aliás, chega a 1 bilhão de reais. E essa dívida cresce bastante. E se agrava muito por conta da pandemia, claro, e por conta da situação financeira do clube. Foi declarado pelo CEO do Botafogo, por exemplo, alguns dias atrás, em um comunicado oficial, que o estádio Newton Santos tem um custo para o Botafogo de 20 mil reais, somente o estádio Newton Santos. Então, temos aí mais um clube com problemas com relação a dívidas. Vamos falar agora sobre corrida. Fórmula 1. Vamos trazer 3 notícias aqui a respeito de Fórmula 1. A primeira notícia falando sobre o treino classificatório que tivemos hoje, que eu estou gravando, que é sábado, e teremos a prova no domingo. No treino classificatório, Max Verstappen conseguiu se aproximar das Mercedes, mas não obteve êxito numa das voltas, onde pegou muito tráfego e acabou tendo antes, uma das primeiras voltas deletadas. E com isso, não conseguiu fazer o combate dos tempos, o que acabou sobrando para Valtteri Bottas, da Mercedes, que conseguiu o primeiro lugar. Outro destaque da Fórmula 1, no treino classificatório para o Grande Prêmio de Portimão, foi George Russell, da Williams, que ficou na 11ª colocação. Lando Norris, da McLaren, conseguiu um time do 7º lugar. Sérgio Pérez atravessou o 4º lugar, a 4ª posição. Lá no final do grid, as Haas acabaram tendo os piores desempenhos com Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Vamos a mais uma notícia a respeito de Fórmula 1. Nesse GP de Portimão, hoje em que estamos gravando é dia 1º de maio, e no mês de maio nós temos
hoje principalmente, né, seria aniversário de Ayrton Senna da Silva, um dos grandes, se não um dos maiores pilotos da história do esporte mundial e também o maior piloto brasileiro em atividade para algumas pessoas. Para outras é Piquet. Isso é uma coisa que a gente pode, se você tiver curiosidade, você pode ver no QG Sports a respeito de polêmicas. Mas, deixando as polêmicas de lado, o Ayrton Senna será homenageado pela fabricante de bebidas Heineken. No pórtico, onde temos o início da largada, né? Onde temos a largada para o GP de Portimão, houve a exibição de uma frase que dizia "Obrigado, Senna". Essa frase "Obrigado, Senna" significa uma homenagem da Fórmula 1, de toda a comunidade da Fórmula 1, aos feitos que Ayrton Senna trouxe para o cenário da Fórmula 1 como um todo. Lembrando sempre que Ayrton Senna foi tricampeão mundial, além disso, outros pilotos já tiveram suas oportunidades. O próprio Nelson Piquet já foi tricampeão do mundo também. Emerson Fittipaldi também já brilhou na Fórmula 1. E entre outros pilotos como José Carlos Patti, que dá o nome do autódromo que hoje está localizado em Interlagos. Outro assunto importante que fala sobre Fórmula 1 é também, além desta homenagem a Ayrton Senna, o fato de que a Fórmula 1 também vai homenagear Ayrton Senna dentro da pista da Fórmula 1, né? Dentro da pista da Fórmula 1, que num cercado onde temos uma parte verde, tem uma foto de Ayrton Senna detalhada dentro desse cercado da Fórmula 1. Então, mais uma das grandes obras aí de Ayrton Senna. Então é isso, gente. Esse boletim falando bastante mais do que falou sobre Fórmula 1, né? Tratando bastante sobre Fórmula 1, por causa do GP de Portimão, em Portugal, e também desse balanço patrimonial do Palmeiras, e também do balanço patrimonial do Botafogo. Além disso, a gente está tendo, nesse momento, um protesto perto do Corinthians, por conta de um jogo que vai ter no Paulistão. E aí esse jogo vai ser um clássico, e a torcida do Corinthians está bastante revoltada com relação a isso e pedindo cobranças e explicações, já que na Copa Sul-Americana teve um mau desempenho e está na terceira colocação. Lembrando que na Copa Sul-Americana somente passa um dos principais grupos. Nós temos do grupo A até o grupo H, passa somente o primeiro, porque os outros 8 virão dos outros 8 grupos que temos na Libertadores, dos melhores terceiros colocados. E a torcida corintiana exige algumas medidas. Bem, vamos ficando por aqui hoje, falando sobre esses temas, a respeito de Fórmula 1 e também de balanços financeiros e também um pouco de Corinthians, do que está acontecendo no Corinthians. Peço para vocês acompanharem o nosso Gol e Bandeirada e também os nossos outros programas, com o João Vitor Sartor, com a Thalita Rodrigues, com o Rian Anthony e também com o João Vitor Figueiredo. A gente vai ter o nosso QG Sports amanhã no domingo e esse vídeo vai sair na segunda-feira.
Um grande abraço, eu fui, até mais, tchau!